Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E hoje eu vou tratar com você aqui da Igreja de Laodiceia. E antes de entrar na Igreja de Laodiceia, eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Jesus ele não veio olhar as suas igrejas, o que elas estavam fazendo, falando, que bom que vocês foram todos salvos pela graça, então vocês podem viver como vocês querem, fazer o que vocês quiserem. Se der para vocês fazer alguma coisa, tudo bem, se não der, eu compreendo perfeitamente, afinal vocês têm que fazer o que o coração de vocês, os leva a fazer, vocês têm que seguir o coração, vocês têm que fazer aí uma boa social com o mundo, tá tudo bem, sejam muito felizes, curtam a vida, e já já vocês vão para o céu. Não é nada disso que Jesus diz à sua igreja. Sim, a sua igreja foi conquistada pela graça, salva pela graça e por meio da fé. Claro que sim, ninguém é igreja por obras, mas veja que em todas as cartas o Senhor Jesus ele está vendo as obras da igreja, ele está percebendo o que foi feito, ele está cobrando o que foi feito, ele está questionando o que está sendo feito e ele está advertindo acerca do que está sendo feito que não está de acordo com a vontade dele e chama aí muitas das igrejas, mas não todas, a arrependimento. E veja que para a igreja de Laodiceia, nada do que eles estavam fazendo estava bom. As obras desta igreja não estavam de acordo com a expectativa do Senhor Jesus. E é interessante que essa igreja ela tem algumas características que a gente vê muito presentes nos nossos dias, Era uma realidade daquela igreja em Laodiceia, eles tinham ali uma indústria de vestuário que era muito próspera, era uma igreja muito rica, então era uma cidade muito rica, e eles também tinham a indústria do colírio, que o Senhor Jesus usa como figura ao admoestar o povo deste lugar. E então eles diziam que estou rico, abastado, não tenho falta de coisa alguma, e eu ter todas estas coisas é claro, que é uma marca da bênção de Deus sobre a minha vida. Mas Jesus diz, não sabes que é miserável, pobre, cego e nu? Então aquilo que aquela igreja considerava que ela estava muito bem, porque era uma igreja próspera, era uma igreja em que a prosperidade material transbordante parecia uma marca da bênção de Deus sobre eles. E nada mais longe da verdade. Não tinha nada que eles fizessem que o Senhor Jesus pudesse destacar como algo que fosse agradável a ele. Pelo contrário, ele disse que aquela igreja, eles eram mornos, e por serem mornos, ele estava a ponto de vomitar da sua boca. É uma das frases mais fortes que o Senhor Jesus fala ao longo das narrativas acerca da sua igreja, é que ela dá ânsia de vômito à sua mornidão. Então veja que aquela igreja, ela estava nessa situação lamentável, como eu creio que muitos hoje se encontram neste estado, muitos hoje são Laodiceia, e existem igrejas que são completamente Laodiceia hoje, em que parece que Jesus morreu na cruz para que todos enriqueçam, o que é um absurdo. A bênção material que há no Evangelho de Jesus e que há na Palavra de Deus, ela é claramente real. O Senhor quer a nossa prosperidade. Esta é uma marca, entre outros aspectos, da restauração que há na salvação em Jesus Cristo. Mas ela é secundária. Nós não fomos salvos para prosperar, porque sempre haverá cristãos passando dificuldade, mas o corpo de Cristo prosperando, nós podemos e devemos cuidar uns dos outros. Os que o Senhor prospera devem cuidar daqueles que estão passando dificuldade. O órfão, a viúva, o estrangeiro é um cuidado que é uma marca do Evangelho. Mas aquela igreja, ela estava simplesmente celebrando a sua opulência, celebrando que tinha muito dinheiro. E o Senhor Jesus, na verdade, estava fora da porta. Aquele texto trágico, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Muitos usam para a pregação do Evangelho, para que a pessoa se converta, mas não é a aplicação correta. É uma realidade de igreja que tem Jesus fora. Está tudo tão bom que não precisam nem lembrar de alguns aspectos do que Jesus fala. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Jesus disse literalmente, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem tudo aquilo que eu disse para vocês, ou seja, o que é relevante, o que é necessário, o que é bom, o que gera edificação e glória ao meu nome, é isso que o Espírito Santo vai lembrar, e o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado também.
Nesta igreja Jesus está fora, e se Jesus está fora, as palavras de Jesus não são lembradas, e se as palavras de Jesus não são lembradas, o Espírito Santo está entristecido, ou mesmo está extinto. Que coisa triste! Mas o que é tremendo é que ainda assim, esta igreja era uma igreja de filhos de Deus, salvos pela graça por meio da fé. Como é que eu posso dizer isso? Você está louco, Haroldo? Que absurdo essa igreja? Não, Jesus diz o quê? Eu corrijo a todo aquele a quem tenho por filho. Então isso está de acordo com aquilo que nós lemos em Hebreus, em outro texto, que fala que se estáis sem correções, se estamos sem correção, não, se estamos não. Quem está sem correção é bastardo e não filho. Então veja, alguém que vive completamente errado, aparentemente sendo crente, e nada acontece de correção, deveria parar para pensar, porque talvez seja bastardo e não filho. Já aquele que está muitas vezes lutando contra o pecado, mas caiu, fez algumas bobagens, ficou algum tempo longe do Senhor, o que a palavra de Deus diz é que Jesus corrige. O Pai também corrige ao Filho a quem ama como alguém que precisa de ajustes. Mas esses ajustes, essa correção é por amor, porque o Senhor ama e não quer então que haja toda essa destruição na vida de alguém que é seu filho, vivendo longe, vivendo no pecado, vivendo alheio à vida de Deus, né? Ele quer que haja arrependimento, então ele está ali chamando a igreja de Laodiceia ao arrependimento. E esta é uma marca, então, 5 das 7 igrejas do Senhor está ali pregando arrependimento. Esta é a pior igreja, essa é aquela mais apóstata, essa eu creio é a igreja mais dos últimos dias. Eu creio que Filadélfia e Laodiceia estão ali emparelhadas nos últimos dias, mas a igreja de Filadélfia numa condição melhor do que Laodiceia, porque aparentemente é a igreja daqueles que são livrados dos últimos dias da grande tribulação. Já a igreja de Laodiceia talvez seja aquela igreja que inclusive vai passar por um momento horrível, não sei, eu compartilho isso em alguns outros vídeos. O fato é que, trazendo para você, o Senhor está esperando arrependimento, e ainda assim é uma grande promessa para quem se arrepender da igreja de Laodiceia, de sentar com o Senhor no trono. Uau! Então mesmo uma igreja tão secularizada, tão carnal, tão mundana, tão focada em questões contrárias à vontade do Senhor, ainda assim, se receberem a palavra do Senhor e gerarem arrependimento, há uma oportunidade tremenda para a eternidade. Há uma oportunidade de abrir a porta e trazer Jesus para reinar, para se estabelecer, para manifestar a sua vontade nessa igreja. Querido, querida, não pense na igreja de Laodiceia como alguma denominação que você conhece e critica, mas o tempo todo eu entendo que todo esse conteúdo de arrependimento que o Senhor Jesus está trazendo para as igrejas e para a igreja tem que fazer parte da nossa reflexão diária, da nossa busca por ter um alinhamento perfeito com a vontade do Senhor, quanto mais a gente está vendo que o dia se aproxima. Será que nós estamos medindo bênçãos do Senhor, alguma coisa que não é bênção do Senhor? Mamon também dá coisas. O Senhor Jesus considera Mamon como um outro senhor diante dele, não no mesmo cacife dele, muito abaixo, né? Muito longe de quem é o Senhor, mas no coração das pessoas. Tem crentes hoje confusos e colocando Mamon como Senhor pelo apego ao dinheiro, pelo foco exclusivo às finanças, pelo apego à opulência e a muitas vezes não ter o coração sincero para cuidar daqueles que estão ao nosso lado, dentro da mesma igreja, dentro do mesmo corpo, ou mesmo que em outra igreja local, mas no mesmo corpo de Cristo. Não é porque não está na mesma placa que nós não somos chamados a ajudar, a semear, a abençoar, e isso é prosperidade, quanto a gente tem para dar e não quanto tem para entesourar. Esta igreja de Laodiceia, ela é muito confrontadora com o tempo em que vivemos. Muito tem sido pregado de dinheiro dentro da casa do Senhor. E eu creio que é um grande exagero, há uma grande confusão entre o Senhor nos chamar a semear, sim, semear e colher, sim, sementeira e ceifa, sim, Paulo ensina isso, dízimos e ofertas, sim, claro que sim, e uma luta do outro lado para transformar isso no balcão de negócios, vender bênçãos e medir pessoas pelo que tem. E pelo que tem aqui é a pior medida, porque tudo que alguém tem aqui vai ficar e não vai sobrar nada. Mas tudo que temos no reino eterno é para esses tesouros que o Senhor nos chama a armazenar.
Esse é o tesouro que nós devemos focar a nossa vida. É por isso que ele vem procurar na sua igreja obras, porque as nossas obras ao Senhor, aquelas que Paulo fala em Efésios 2:10, que o próprio Senhor preparou de antemão para que andemos nelas, não para salvação, mas para galardão, para posições celestiais, para termos o que apresentar ao Senhor naquele dia. Estas são as obras que o Senhor espera que venhamos a dedicar o nosso tempo, porque é exatamente isso que ele veio procurar em todas as igrejas, de um jeito ou de outro. Ele veio ver o que essas igrejas estão fazendo. E ele vai vir procurar você e a mim e saber o que nós estamos fazendo para ele, quais são as obras que temos para apresentar na eternidade. Mas ainda há um chamado para arrependimento. A igreja de Laodiceia tem oportunidade de se arrepender, embora o tempo, creio, seja curtinho, pouco tempo de arrependimento. Se passou anos no engano, vai ter pouquinho tempo para eventualmente arregaçar as mangas e correr para servir ao Senhor, para realizar obras eternas. Alguns estão correndo atrás de carreira, tudo bem. Alguns estão correndo atrás de exercícios físicos de um corpo perfeito. Alguns estão correndo atrás do amor da vida. Alguns estão correndo atrás de viajar e conhecer o mundo. Alguns estão correndo atrás de cuidar da família. Queridos, todas essas coisas são bênção, carreira, família, trabalho, recursos, saúde, tudo isso está bom, mas se isso ocupa todo o seu tempo e você mal tem tempo de congregar, alguma coisa está muito errada. E se você quer só congregar, sentar e receber e consumir um culto e falar, puxa, a palavra hoje foi boa, puxa vida, hoje o louvor estava legal, hoje não estava tão bom assim, o ar-condicionado estava muito quente, o ar-condicionado estava muito frio, a cadeira não estava tão fofinha, a escola dominical é boa, a escola dominical é ruim, puxa, é difícil estacionar aqui. Se você é somente um consumidor de cultos, algo está muito errado na sua vida, meu querido, minha querida, e se eu não falar isso com todas as letras, eu não estou cumprindo o meu papel de trazer uma palavra de confronto. Mas se você entende que você está servindo ao Senhor e você quer servir ainda mais, esse é um ótimo caminho. Se você reconhece que Deus te deu dons, talentos, talvez bens, talvez riquezas, talvez tantas coisas e você não faz nada para Ele, isso está te incomodando, glória a Deus, é tempo mesmo de você sofrer esse incômodo, como eu estou sofrendo esse incômodo, e ver o que nós efetivamente estamos produzindo para o Senhor, para a eternidade. O tempo se abrevia. Querido, querida, vamos olhar para a igreja de Laodiceia e falar, eu nunca quero ser assim. Ajuda-me, Senhor, a me arrepender, a mudar, a focar o que é real, o que é eterno, o que o Senhor me chama para fazer. Ajuda-me a ser útil e frutífero para o Senhor e ao Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Que Deus te ajude e fortaleça, que o Espírito Santo fale ao seu coração mais do que eu posso falar, e você possa se levantar, se arrepender, mudar, arregaçar as mangas e falar, eu vou servir na casa do Senhor. É tempo de trabalhar para Deus, é tempo de trabalhar junto com os irmãos, porque o tempo se abrevia, e algumas coisas que talvez você esteja gastando tempo, não farão a menor diferença daqui a 50 anos. Pense nisso. Deus te abençoe.